Você deve ter se surpreendido com os 3 primeiros lugares do nosso vídeo sobre os jogadores mais ricos do mundo. Eu acho que você ficou tipo, uau, é muito dinheiro. Mas como será que os 3 jogadores mais ricos do mundo gastam seus milhões e bilhões de dólares? Então conheça agora a vida milionária e bilionária dos 3 jogadores mais ricos do mundo. E então, sem mais demoras, vamos lá. Fature mais de 5 mil reais no YouTube, com poucas visualizações, sem aparecer e sem investir nem um centavo. Descubra agora todos os segredos para fazer isso em apenas 4 meses, como eu, o narrador deste canal, fiz. Então acesse agora o meu mini curso online gratuito, que eu vou te ensinar o passo a passo de como faço isso. Então clique agora no primeiro link na descrição e vemo-nos lá do outro lado, nas aulas. Vida milionária de Lionel Messi. Com 400 milhões de dólares de patrimônio líquido e 26 milhões de libras de salário anual, junto com suas parcerias de negócios, Messi passa assim uma dificuldade quando o dia começa, que é de escolher o carro que vai usar no tal dia, pois Messi possui 18 carros. Ele é bem humilde na hora de escolher os seus carros, porque mesmo sendo carões, eles não são de valor tão alto para todo o dinheiro que ele tem. Na sua coleção possui uma Ferrari F430 Spider, um Dodge, uma Gran Turismo, um Audi que lhe foi oferecido pelo Barcelona, já que a equipa é patrocinada pela marca. Mas Messi também gosta de carros de porte grande. Ele tem na sua garagem carros grandes, como um Lexus, uma Range Rover, uma Mercedes e Cadillac. Mas esses não são os bebezinhos do Messi. Os bebezinhos de Messi são um Pagani Zonda tricolor, que é um dos carros mais rápidos do mundo, e só foram produzidos 3 no mundo. O outro é uma Ferrari que Messi comprou em um leilão, que até hoje foi uma das viaturas mais caras que já foram vendidas na história, que custou cerca de 32 milhões de euros. Mas às vezes até cansa andar de carro, né? E quando isso acontece com o Messi, ele vai dar uma volta no seu jatinho, um Gulfstream 5 de 2004. Jatinho que foi personalizado da maneira que o jogador quis. Messi até quis o seu nome e da sua família escritas na escada do avião. E claro, seu número 10 escrito na cauda do seu jatinho. E claramente não podemos esquecer da sua bicicleta, que também é um meio de transporte, né? Mas não fique achando que a bicicleta do Messi é comum. A bicicleta do Messi custou cerca de 13 mil dólares. Um valor muito elevado para uma bicicleta. Mas além de gastar todo esse dinheiro com transportes, Messi também faz caridade, por meio da sua fundação filantrópica. Messi é um dos principais doadores para a construção do maior hospital para tratamento de câncer de crianças na Europa. Mas nem sempre Messi teve tanto dinheiro. Messi nasceu na Argentina e viveu em uma humilde casa, com seus pais e seus 2 irmãos. Mas agora as coisas mudaram. Messi vive no Barcelona em uma mansão que fica perto de Camp Nou, que é o campo principal do Barcelona. A mansão custou cerca de 1,8 milhões de euros, mas com todas as modificações que Messi fez, a casa acabou custando mais 6 milhões de euros. A mansão tinha 7 quartos e piscina, mas Messi decidiu aumentar e meter um campo de futebol, um campo de golfe, um ginásio e boliche. Fato curioso, quando Messi comprou essa mansão, haviam vizinhos que faziam muito barulho com festas. Aí Messi se irritou e comprou as 2 mansões vizinhas. Quem me dera se eu pudesse fazer tudo isso sempre que alguém fizesse barulho para mim. Vida milionária de Cristiano Ronaldo. Cristiano é um jogador português que nasceu em Funchal, na Ilha da Madeira, onde viveu com sua mãe e seu pai. Ele começou a sua carreira futebolística com 11 anos de idade. Agora com 450 milhões de patrimônio líquido e 35 milhões de euros de salário por ano, Cristiano Ronaldo não poupa nos seus luxos, diferente até de Messi. Cristiano gasta muito dinheiro quando se trata de carros. Ele tem na sua garagem 21 carros bem caros. Ele tem na sua garagem um Bugatti, um Koenigsegg, uma McLaren, uma BMW M6, 3 Ferraris, 3 Porsches, 2 Mercedes, uma Lamborghini Aventador, um Aston Martin, 2 Bentleys, uma Maserati, 2 Audis, um Rolls Royce e claro, o bebezinho de Cristiano. Ele não poupou e se atreveu em comprar uma máquina de motor quadruturbo de 1500 cavalos apenas com um exemplar feito, o Bugatti Veyron, que custou 11 milhões de euros. Ressaltando que Cristiano só vai poder conduzir o carro em 2021. E claro que Cristiano também dá uns rolês pelos ares. Cristiano possui um Gulfstream G200 de 2002
com um preço que gira em torno de 5 milhões de dólares. O conforto dessa beleza faz até querer ir viver nele, porque vamos combinar que essa máquina é melhor que muitas das nossas casas. Falando em casa, fato interessante é que Cristiano Ronaldo tem casas em todos os países em que ele jogou, mas as mais notáveis são a mansão Hartley Edge, que o jogador comprou quando jogava no Manchester United. A mansão tem 5 quartos, piscina interna, jacuzzi e uma sala de cinema. Agora a mansão está à venda por 3 milhões de dólares. A mansão atual do jogador fica em Madrid, que custou cerca de 7 milhões de dólares e possui 8 mil metros quadrados, 7 quartos e 2 piscinas. A luxuosa mansão situa-se em um condomínio luxuoso chamado Benfica, que tem uma segurança armada 24 horas por dia e muros anti-paparazzis. Cristiano tem uma cobertura em Nova York. Bem, ele não jogou nos Estados Unidos, mas vale falar dessa cobertura com vista direta ao Central Park, que custou cerca de 18,5 milhões de dólares. O apartamento possui mais de 2 mil metros quadrados. Atualmente Cristiano joga na Juventus. E claro que mesmo com seu jato, não dá para ficar indo de Itália à Espanha toda hora. Então ele vive em uma casa alugada em Turim. O aluguel da casa é de 30 mil euros por dia. Muito dinheiro. Mas esse não foi o único exagero luxuoso que o jogador fez. No casamento do empresário do Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo simplesmente ofereceu uma ilha ao seu empresário. Vida milionária de Faik Bolkiah. Eu tenho certeza que você ainda está surpreso com a fortuna de 20 bilhões de dólares do Faik Bolkiah. Mas como será que o jogador 22 vezes mais rico que o Cristiano Ronaldo vive? Bem, Faik Bolkiah não tem esse todo dinheiro só por causa do futebol. Ele é rico assim por conta da família que ele tem. Como nós tínhamos dito no nosso vídeo sobre os jogadores mais ricos do mundo, Faik faz parte da família real de Brunei. Ele é filho do príncipe de Brunei, homem que já gastou cerca de 15 bilhões de dólares em coisas. Ele tem 2.800 carros luxuosos, um iate, e quando Faik completou 7 anos de idade, o pai contratou Michael Jackson para cantar na sua festa de aniversário. Em suma, o pai de Faik tem muito dinheiro, assim como Faik também tem muito dinheiro. Dinheiro que ele até pode comprar um clube de futebol e jogar nele. Mas não, o jogador preferiu ter sucesso com trabalho árduo, mas nem por isso ele deixa de gastar os seus bilhões. Assim como o pai, Faik possui 600 carros de luxo, itens caros como relógios e outras joias, e sua criação de tigres. Faik é conhecido por gastar altas quantias nos rolês com seus amigos. Em uma noite, Faik já gastou cerca de 700 mil euros. Mas isso não chega aos pés do exagero luxuoso mais polêmico que Faik fez, que foi de gastar 35 milhões de euros em carros e relógios em apenas um mês. Isso mesmo, um mês. Apesar de querer seguir os seus sonhos como jogador de futebol na humildade, Faik não vive uma vida nada humilde. E se você gostou do vídeo de hoje, por favor deixe seu like, se inscreva no canal para os próximos vídeos e um abraço, até o próximo vídeo.